A paz do Senhor, meus amados, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão. O meu nome é Kleber e aqui pregamos a palavra do Senhor como ela é. Não pregamos aqui a palavra do Senhor que dá certo. Aqui nós pregamos a palavra de Deus que é certa, pregamos como ela é. Antes de começar a falarmos aqui da palavra do Senhor, quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com seus contatos, com as pessoas que você conhece, que você sabe que precisa ouvir um pouco da palavra de Deus. Nos ajude a levarmos a palavra do Senhor até aqueles que precisam, que carecem ouvir um pouco da palavra de Deus. Amém? Meus queridos, a palavra do Senhor nesse dia de hoje, em Apocalipse 22, no capítulo 12, está escrito: eis que cedo venho. Quando, amados, lermos essa passagem, logo de cara, a princípio, ela nos remete para Mateus 24. Por que Mateus 24? Porque lá em Mateus, no capítulo 24, a palavra do Senhor vai ter vários tópicos nesse capítulo 24 de sinais do retorno de Jesus, da vinda de Jesus. Lá no capítulo 24 de Mateus foi onde o Filho de Deus deixou indícios da sua volta, deixou sinais de coisas que aconteceria quando estivesse próximo o seu retorno. E aqui no nosso canal, uma das coisas que eu sempre digo, sempre prego, sempre falamos aqui no nosso canal, quem nos acompanha sabe que eu sempre digo aqui que você precisa adquirir conhecimento, você precisa ter conhecimento das Escrituras Sagradas, para que você possa saber desses sinais, possa compreender, possa ver esses sinais, identificar esses sinais e poder compreender a palavra do Senhor. Existem igrejas que não permitem nem mesmo que os irmãos estudem a Bíblia Sagrada, estudem as Escrituras, com inúmeras alegações. Tem igreja que alega que as letras matam, mas não tem um discernimento do que significa as letras matam. Tem igreja que acredita somente na revelação da palavra, colocando até mesmo a revelação acima das Escrituras Sagradas. Não, a palavra de Deus, ela está na Bíblia Sagrada. Se pegarmos a Bíblia Sagrada, nos debruçarmos sobre ela para tentarmos entender a Bíblia Sagrada, você vai ter respostas para as mais difíceis perguntas da sua vida. Lá no livro de Mateus, eu vou falar nessa tarde para você a respeito de alguns sinais que o Filho de Deus nos deu. Lá no escritor de Mateus, o profeta, o discípulo Mateus, ele escreveu sobre a trajetória de Jesus e ele nos narra alguns sinais que Cristo nos deu, nos deixou, para que possássemos ficar atento quando estivesse próximo à sua vinda. Lá em Mateus 24, no capítulo 24, no versículo 12, está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. O que Jesus está nos dizendo aqui? E por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor esfriará. O que nós vemos hoje, a iniquidade, ela se multiplicando cada vez mais. O que seria essa iniquidade? Essa iniquidade aqui seria a prostituição se multiplicando. Hoje você não precisa ir muito longe para você ver a prostituição se multiplicando. Até mesmo um site que você abre, você vai ver que vem propaganda de prostituição. Uma televisão que você assiste, o que você vê de incentivo à prostituição é uma coisa corriqueira nos nossos dias. Você sai no centro da cidade à noite, o que mais você vê é prostituição. E a palavra do Senhor, ela diz o quê? Por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor esfriará. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. O amor de muitos se esfriando por causa da iniquidade que nós temos visto se multiplicando, a corrupção. A que ponto chegou a corrupção?
E isso nós não falamos no Brasil, é uma coisa mundial. O que mais você vê é a corrupção se propagando cada vez mais. E a corrupção, quando nós falamos dela, nós não falamos dos grandes empresários, grandes políticos, das grandes empresas. Não, nós falamos das coisas pequenas, no dia a dia. Sabe, você ir fazer um orçamento num local, vir um prestador de serviço fazer um orçamento e te oferecer aqueles famosos 10%. Quantas pessoas aqui sabem o que eu estou falando? E o que diz a palavra do Senhor em Mateus 24? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus, lá em Mateus 24, quando você tiver um tempinho na sua casa, leia o capítulo 24 de Mateus, que você vai poder entender os sinais que Jesus deixou. Veja, lá em Mateus 24, no capítulo 24, do versículo 6 ao versículo 8, o que está escrito: e ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçosos é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. No versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. No versículo 8, mas todas essas coisas são princípios das dores. Nesse versículo 6, 7, 8 de 24 de Mateus, veja o que o Senhor nos diz: e ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. O que nós temos ouvido falar nos dias de hoje, se não de guerra? Oriente Médio contra a América, Iraque, Irã, Israel. O que mais nós temos ouvido falar é de rumores de guerra e de guerras reais. Quantas vezes nós temos ouvido a falar de doenças? Gente, fome, terremoto. Eu acredito que você vai lembrar do terremoto que aconteceu, magnitude 8.1, algum tempo atrás, que matou milhares de pessoas. Você certamente se lembra dos ataques de 11 de setembro, as famosas Torres Gêmeas. A gripe aviária de 2015. No começo do século passado, a gripe espanhola, provavelmente você não se lembra, mas já ouviu falar. Se não ouviu, procura na internet. E agora, o coronavírus, talvez o mais grave de todos. Mas lá em Mateus 6, 7, 8 está escrito que é lícito que essas coisas aconteçam. Porque Jesus ele disse: quando chegar próximo o fim dos tempos, é forçoso, é lícito, é certo que essas coisas irão acontecer. E é o que nós estamos vendo no dia de hoje, todas essas coisas acontecendo. Então somente é necessário você abrir o seu olho, você ler as Escrituras Sagradas e parar de acreditar em coisas que você ouviu. Você mesmo pegar a sua Escritura Sagrada que você tem na sua casa e ler e entender, porque Jesus ele nos deixou escrito que quando chegasse o fim dos tempos, tais coisas iriam acontecer. Você pode ver lá em Mateus 24, 32 e 33, lá tem a parábola da figueira. Qual o significado da parábola da figueira? Lá está escrito assim: aprendei, pois, da figueira e sua parábola. Quando já o seu ramo se tornar tenro e brotar folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabereis que ele está próximo, mesmo às portas. Amados, quem já leu as Escrituras Sagradas, um pouco pelo menos, sabe que a figueira, ela simboliza Israel. É o símbolo de Israel. E aqui o Senhor ele nos diz: quando Israel for restaurado, quando o seu povo voltar, quando a sua nação voltar a crescer, voltar para a sua terra, ele já está às portas.
Então somente é necessário você pegar a internet, você ler, procurar, que você vai ver que há 72 anos atrás a figueira já foi restaurada. Há 72 anos atrás, em 1948, o Estado de Israel foi restaurado. O seu povo já volta para sua casa. E como diz lá no versículo, e começar a brotar folhas, ou seja, quando o seu povo começar a crescer, os seus filhos. Então, meus queridos, isso já se passaram 72 anos. E há 72 anos atrás, ele já estava às portas, da casa, à porta desse mundo. É necessário que você tome tempo do que está acontecendo, porque todas essas coisas que você vê acontecendo no mundo hoje, é lícito que aconteça. Lá em Mateus 24:14, também está escrito que o Evangelho será pregado em cada canto do mundo. Hoje nós vemos a palavra do Senhor, ela sendo pregada no mundo inteiro. Em cada canto você vê missionários levando a palavra do Senhor, igrejas sendo abertas nos mais longínquos lugares, e a palavra do Senhor sendo levada para todos. Veja o que está escrito nesse versículo: o Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro. Aqui não está dizendo que será pregado para toda criatura, para todo mundo, todas as pessoas. Não, até porque tem gente que não quer, tem gente que se recusa, tem gente que não aceita, tem gente que não quer ouvir falar da palavra de Deus, mas tem acesso, não quer porque não quer. Muitos não têm nenhuma explicação lógica, simplesmente não aceitam. Mas veja o que diz a palavra do Senhor: e este Evangelho será pregado no mundo inteiro. Mateus 24:14. Dê uma parada na sua casa depois, leia o que está escrito a palavra do Senhor. Lá em Mateus 24:24 também está escrito: porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mateus 24:24. Quantos falsos cristos nós temos visto nos dias de hoje? Tem até um louco aí que apareceu dizendo que é a encarnação de Jesus Cristo. Quantos homens que nós vemos pregando, mas não pregam a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus, as pessoas distorcem elas. Hoje existe até a teologia da prosperidade, onde muitos pregam só a prosperidade, onde muitos pregam só o dinheiro, perderam o amor pela palavra do Senhor. Fique atento, porque aqui em Mateus 24, o Senhor Jesus ele nos dá vários sinais da sua vinda. E quando nós paramos para ver esses sinais, podemos avaliar que ele está às portas. Eu acredito friamente que ele ainda virá na nossa geração. Muitos teólogos discutem uma geração 60, 70, 80 anos, mas eu acredito friamente que ele virá ainda na nossa geração, que os nossos olhos há de contemplar a vinda do Rei. Porque todos os sinais que ele nos deu, que ele nos disse aqui em Mateus 24, nós temos visto acontecer nos dias de hoje. Então somente é necessário que você pare, leia e veja e observe. Quando ele disse que ia aparecer guerras, fome e terremoto, é o que mais nós vemos nos dias de hoje. Quando ele disse que a nação de Israel seria restaurada, nós já vimos isso acontecer há 70 anos. Que o Evangelho seria pregado em cada canto do mundo, nós estamos vendo isso acontecer nos dias de hoje. Quando ele disse que a iniquidade se multiplicaria e o amor de muito esfriaria, é o que nós temos visto hoje. O amor de muito tem esfriado por causa das iniquidades. As pessoas têm perdido a fé. Quando ele disse que aparecia falsos cristos e falsos profetas, amados, o que mais nós temos visto hoje é isso. São falsos profetas, falsos cristos, pessoas querendo se passar por Cristo,
pelo verdadeiro Filho de Deus. Eu quero deixar para você aqui o que o apóstolo Paulo disse também, para que não ficarmos só em Mateus 24. Eu quero que você leia com calma aí na sua casa o que o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele escreveu em 2 a Timóteo, a carta que ele mandou, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Eu quero ler com você aqui o que diz o apóstolo de Cristo. Veja só como que é o título dessa leitura: extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastai-vos. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Nos últimos dias, é isso que nós temos visto. É isso. São pessoas enganosas, pessoas turbulentas, pessoas que cada vez mais tentam aparecer, pessoas que não querem mais fazer o bem, elas querem aparecer. Medite na sua casa nessa palavra, a qual o Senhor, justo juiz, tem nos dado e colocado em nossos corações para trazermos aqui para você. Amém? Meus amados, esta foi a palavra que o Senhor colocou em nossos corações hoje. Peço a você que deixe aqui o seu comentário, mas eu quero lembrar que se você discorda da nossa opinião, é um direito seu. Deixe aqui o seu comentário, mas deixe com argumentos, deixe com referências bíblicas, que nós respeitamos a sua opinião, mas deixe com argumentos, com referências bíblicas. Não deixe aqui que você só não concorda, porque muitas pessoas não concordam. Mas se você não tem uma referência bíblica, porque você não concorda, de nada adianta. Amém? Que Deus te abençoe, você e sua família, e te dê sabedoria para que você possa continuar nos caminhos do Senhor, louvando e bendizendo aquele que vive e reina para sempre. Que Deus possa te abençoar.